Convido aos irmãos que abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Amém? Isaías 6, versículo 1. Enquanto os que procuram encontram, os que já acharam, podendo orar, orem comigo. Senhor, uma vez mais na tua poderosa presença, eu faço essa oração, agradecendo ao Senhor pelas canções entoadas, dentre as quais o Senhor habita, e pelas orações até agora feitas. Eu ainda peço ao Senhor que fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. O Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa, que o Senhor ensine, exorte e edifique. Que nós não saímos daqui como chegamos, e saímos diferentes. Amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e um clamava ao outro e dizia: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto te tocou teus lábios, e tua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou eu, envie-me. Amém? Então somente até aqui. Irmãos, o profeta Isaías, ele nem sempre foi alguém que tivesse unção desde os seus primeiros anos de vida. Através desse texto nós entendemos que ele era um parente do rei Uzias. Quem era o rei Uzias? Ele era um dos descendentes do rei Davi. Ele era o sucessor do trono. E a vida dele fora ceifada, porque muito embora ele foi um rei que fez a vontade do Senhor, em algum momento da sua vida, assim como o pecado de Saul, ele deixou de lado as funções do rei e assim fez as funções do sacerdote. E desde a saída do povo do Egito, esse povo que vai ser transformado em uma nação, Deus estabeleceu algumas regras para que esse povo seguisse. E levando em consideração que eram regras que tinham a ver com aquele tempo específico, nós conseguimos entender que são regras para que aquele povo vigasse, para que eles realmente dessem certo, para que eles conseguissem se tornar uma nação. Então Deus trilha um caminho, mas não só um caminho físico, o caminho que eles iam andar até Canaã, mas um caminho de mentalidade, um caminho de transformação da mentalidade de escravo para livre, de famílias, um conjunto de famílias para uma nação. E no meio dessas regras, nós vamos ver que as principais delas tinham a ver com a relação que essas pessoas iam construir com Deus. Uma relação que tinha como modelo
tinha com Moisés. Moisés vai ser a primeira pessoa com quem Deus se relaciona. Deus mostra essas regras para Moisés. Moisés vai tentar repassar elas para o povo. E qual que é a importância dessas regras? Elas em si são vazias, mas, observados os propósitos dessas regras, contempla-se a identidade do Deus Criador, do próprio Deus, aquele que chama a si mesmo do grande eu sou, ou aquele que diz eu serei o serei. Através dessas regras é possível observar a identidade de Deus. Ele se mostra através dessas regras. Essas regras em si não são santas e nem santificam, mas mostram o caminho para a salvação, para a santificação, para o Salvador e para aquele que é santo. Então são diversas regras que têm a ver com o estilo de vida, com aquilo que nós entendemos como religião, mas também são coisas que, na sua importância, ou para aqueles que dão importância para aquilo, revelam um caminho que vai passar pelas escuridades desse mundo. O rei Davi diz, salvo engano, no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Davi descreve um lugar que é um vale, então nós entendemos que é um lugar grande. Ele diz que não temeria andar por esse vale, porque ele tem a certeza de que tu, e quando ele fala tu, ele está falando de Deus. Mas como que Deus vai andar com alguém que não está andando no caminho que Ele, Deus, pré-estabeleceu? Então as regras que o Senhor vai mostrar para Israel são as regras para que essas pessoas olhem para esse conjunto de regras e enxerguem o caminho. Qual caminho? O caminho para andar nesse mundo. Esse mundo é o vale das sombras da morte. É um mundo que busca ceifar a vida daqueles que estão vivos. E a única forma de andar por esse mundo é na companhia de Deus. Só que Deus só vai andar com aquele que anda com Ele. Logo, quem vai andar ou quer andar com Deus, tem que andar no caminho que Deus estabeleceu, no caminho que Deus trilhou, no caminho que Deus mostrou, no caminho que Deus planejou. E que caminho que é esse? O caminho da palavra, o caminho das regras que Deus vai mostrar para aquelas pessoas. Irmão, então eu tenho que ir lá o Velho Testamento e cumprir tudo que está lá. Não, irmãos, porque aquelas regras eram para aquele tempo, para esse tempo chamado hoje, para esse tempo chamado agora. Eu tenho que pegar aquelas regras e passá-las por um filtro, e esse filtro a Bíblia dá um nome para ele. Qual que é o nome desse filtro? Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu numa cidade, num lugar chamado Belém, que é a terra do pão. Glória a Deus. Quem é que ouviu o que eu falei? Esse filtro, a Bíblia diz que no princípio, ele está lá no Gênesis, era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então esse grande Deus encarna. Ele encarna e ele tem uma mãe que chama Maria. E aonde isso acontece? Em Belém. 9 meses de gestação. A gente conhece a história. José tem que voltar para a terra natal, porque ele tem que dar o nome lá. O rei tem uma regra, tem algo acontecendo. E às vezes a gente não presta atenção, mas os movimentos que acontecem nesse mundo à nossa volta são ou podem ser os pretextos que Deus vai usar
para que aconteça a vontade dele nas nossas vidas. Se o Salvador tinha que nascer em Belém, mas ele estava em Jerusalém, então daqui a pouco vai chover, a maré do rio vai subir, e aquele rio que está correndo vai começar a levar as coisas que estavam nas margens dele, do ponto A para o ponto B. Alguém vai falar que é coincidência, que é a chuva, mas às vezes é a vontade de Deus. Porque se ele disse, o meu filho tem que nascer em Belém, mas ele está em Jerusalém, eu vou fazer ele chegar em Belém. Só que a gente precisa prestar atenção nas nossas vidas, porque às vezes Deus está nos levando para o centro da vontade dele. Então, essa mulher está grávida e ela tem que dar a luz em Belém. Aí o marido dela pega ela, põe ela em cima do jumentinho, e são dias de viagem até chegar em Belém. Chegou em Belém, nasceu a criança. Só que quando a criança nasce, o céu abre e anjos descem, e eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Claro que a terra está cheia da glória. Deus encarnou e nasceu. Só que na Bíblia não é a primeira vez que os anjos descem na terra para cantar. E esses anjos, eles não são anjos, porque se a gente observar a palavra, nós vamos ver que anjos, eles têm classes. Então você tem os anjos, você tem os arcanjos, você tem os querubins. Quanto mais alta a classe, mais perto está de Deus. Tanto é que no estudo mais aprofundado vai dizer, a palavra querubim significa aquele que arde em fogo. Ou seja, eles estão tão perto de Deus que o fogo do trono e aqueles seres são a mesma coisa. Eles são incandescentes, porque eles estão perto de Deus. Só que não é a primeira vez que eles descem na terra, porque se eu estou falando do dia do nascimento de Jesus registrado em Mateus, tem um motivo para aqueles anjos estarem na terra cantando. Eles estão louvando o mesmo Deus que eles estavam louvando no céu, eles desceram para louvar ele na terra. Mas essa não é a primeira vez que eles desceram. A primeira vez está aqui, glória a Deus. Capítulo 6, versículo, nós lemos juntos. Versículo 2, versículo 3. Lá em Mateus está escrito que eles voavam e cantavam. Só que aqui no capítulo 6, versículo 3 diz: e um clamava ao outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Veja que a manifestação espiritual visível ao olho humano, porque as pessoas no dia do nascimento de Jesus viram e testemunharam. Quem está testemunhando aqui é um homem chamado Isaías. Um momento específico, ele vê uma visão que vai se repetir talvez 400 anos depois. Esse mesmo Isaías, num lapso temporal, lá no capítulo 53, ele vai descrever Jesus adulto. Lembra? Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em outro momento ele diz: não ouvirá a sua voz nas praças, não esmagará a cana trilhada,
não apagará o pavio que fumega. Ele está falando de Jesus. Jesus vai nascer quando? Mais ou menos 400 anos. Irmão, o Deus que está acima do tempo, Ele vem até Isaías e mostra para Isaías a mesma coisa que vai acontecer lá na frente. Porque alguém vai falar, Isaías profetizou, mas ele não viu a profecia dele cumprindo. Irmão, eu entendo aqui pelo capítulo 6 que Isaías profetizou, mas antes mesmo dele profetizar, Deus fez ele ver a profecia cumprida. Porque quem que é o profeta? É aquele que Deus escolheu para ver a obra dele feita antes que ele a faça. A profecia, ela é o transporte que leva as pessoas através, ou além, ou acima do tempo. A profecia, ela não é controlada por quem profetiza, ela é transmitida por aquele que profetiza. A profecia, ela vai se cumprir independente do profeta. Logo, o profeta, ele recebe a missão de noticiar. Só que para o profeta poder noticiar, o que ele precisa primeiro? Ele precisa ver. E eu estou pregando aqui algo que está envolvendo a Bíblia inteira. Porque eu li o capítulo 6. O Senhor começou lá em 1 de Gênesis, a gente foi para Mateus, primeiro evangelho. Só que esse Jesus que Isaías está profetizando, vai aparecer lá para João no Apocalipse. Jesus do Gênesis está sentado do lado de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus é Espírito. Deus é o quê? Se Ele é Espírito, Ele não tem corpo, porque Ele é Espírito. Em Isaías, Ele é uma profecia. Ele está sendo descrito. Ninguém sabe quando Ele vai vir, nem quem Ele é, mas fala até mesmo como Ele é. Porque o profeta Isaías diz assim: não tinha parecer e nem, mas ele ainda não tinha um corpo, mas ele já era uma profecia. Em Gênesis ele é Espírito, em Isaías ele é profecia, nos Evangelhos, a saber, em Mateus, ele está o quê? Encarnado. Ele é homem, nascido de mulher. Só que no Apocalipse quem ele é? Jesus Cristo glorificado, que tem as suas cantas brancas, o cabelo branco como a neve. Glória a Deus. Os seus olhos são olhos como chamas de fogo, os seus pés são como latão reluzente, e da sua boca saem espadas, e nas suas mãos ele tem as 7 estrelas que simbolizam as 7 igrejas com as quais ele fala. Glória a Deus. E está escrito que ele virá montado sobre um cavalo com a espada desembainhada, e ele vai descer desse cavalo de cima do monte das oliveiras e vai governar o mundo, e os santos vão governar com ele. Então a Bíblia inteira ela está falando de Jesus. Só que para cada povo a instrução é diferente, porque lá no Gênesis tem um conjunto de regras. Então você tem que ser obediente, porque você vai estar cumprindo uma coisa que você não sabe para que serve, mas tem que fazer por amor. E é regra daquele tempo. Novo Testamento tem regra que muda, tem regra nova, tem regra que é cancelada, porque é para aquele povo, é para aquele tempo. E no Apocalipse é um tempo, está falando de um tempo que a gente ainda não chegou. A Bíblia ela trata de coisas que aconteceram, a gente não sabe quanto tempo de anos atrás, antes que o mundo fosse feito. Então, irmão, é um passado que a gente não tem condições de saber. Ela está falando
nem essa terra vai existir mais, não se lembrará mais dela. E o poder desse Deus está conosco aqui hoje, porque se Ele sabia o que tinha que ter sido feito mais lá para trás, se Ele sabe o que vai acontecer muito lá para frente, Ele está aqui nessa noite, e Ele está dizendo para mim, e Ele está dizendo para você: não tem como, nem antes e nem depois do dia de hoje, de alguém saber exatamente o que você tem que fazer da sua vida, o que você tem que pensar, de que forma que você tem que encarar os seus problemas. As respostas que você precisa para resolver a sua vida hoje, diz o Senhor, elas estão todas em mim. Porque eu era, eu vou ser, e só para que crer, porque não são todos que creem. Eu sou, glória a Deus. Eu sou. Eu sou o que você precisa quando você precisar. Irmãos, todos os nossos problemas estão diante de nós. E nós temos uma única conclusão: nós não temos condições de resolvê-los. Nós não temos condições de lidar com eles. Nós não temos como ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Quanto mais nós tentamos, mais nós nos atrapalhamos, mais nós as atrapalhamos. E então o que a gente está aqui fazendo, irmão? Já viu um cachorrinho correndo atrás do rabo? A gente olha para o bichinho e fala: o que ele está fazendo, meu Deus? Só que de vez em quando a gente olha para a nossa vida e a gente tem a mesma sensação. É tanto esforço para dar em nada. Tanto tempo traçando um objetivo, trabalhando para conquistar, e antes que dê errado a gente já sabe que não vai dar em nada. Aquela energia gasta, aquele tempo perdido. E aí o tempo vai passando e as coisas vão perdendo cada vez mais o sentido. E nós cantamos aqui nessa noite. Às vezes a gente está tão cansado que a gente não consegue mais prestar atenção à nossa volta. E me vem aqui uma palavra que está no Novo Testamento, uma passagem do Novo Testamento, onde os discípulos estão dentro de um barco e está uma chuva forte, e o mar está revolto e Jesus não está no barco, e diz que está escrito nos 4 evangelhos que eles já estavam exaustos. Você já percebeu que às vezes a nossa energia vai embora sem que a gente perceba? A gente vai fazendo as coisas, vai se empenhando, vai fazendo e vai atendendo as demandas, e daqui a pouco, irmão, a gente começa a falhar. Mas não é porque a gente não sabe fazer, porque a gente está com má vontade, é porque a gente já está sem energia. Você já viu alguém maltratando alguém? E aí você conhece as duas pessoas. Você percebe, fulano não é assim, não é o temperamento dele, não é o temperamento dela, é cansaço. A manifestação de cansaço não é simplesmente alguém cair desmaiado. Às vezes a manifestação de cansaço é a irritação, a raiva, o choro, a tristeza, a angústia. E a gente fica cansado por quê? Porque a gente estabeleceu uma linha de chegada. Mas quando a gente andou até ela, a gente descobriu que ela não estava lá, ela estava mais na frente. Aleluia. A palavra diz que aquele grupo de homens estava exausto. E quando eles já tinham, não é que eles achavam que eles iam morrer, eles tinham certeza. Eles falaram: o nosso fim acabou aqui. Glória a Deus. E de repente eles veem algo fantasmagórico, terrível, aterrorizante, medonho, pior do que a situação que eles estavam passando.
Irmãos, olhando para Jesus, o Jesus da Bíblia, eu vou perceber algo que se repete. Às vezes a nossa expectativa a respeito de Jesus não tem nada a ver com a personalidade de Jesus na nossa vida. Porque as formas que Jesus vai se manifestar em toda a Bíblia, não é só no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia, é sempre parecido. Quando Deus envia Moisés para tirar o povo do deserto, eles eram, para tirar o povo do Egito, eles eram o quê? Escravos, sim ou não? Era uma vida insuportável, trabalhos forçados. E nesse momento Deus envia Moisés, no pior momento da vida daquelas pessoas. Aleluia. Quando Deus chama Josué, ele está onde? Ele está preso debaixo do palácio do faraó, uma prisão cheia de umidade, num calabouço, numa cisterna. E Deus decreta, Deus chama ele como governador quando ele ainda está dentro daquela prisão, no pior momento da vida dele. No capítulo 6 do profeta Isaías, no primeiro versículo que diz Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre o trono. Por que ele fala no ano que morreu o rei Uzias? Porque talvez aquele foi o pior dia da vida dele. Ele era parente do rei. Irmão, toda vez que vai haver uma sucessão real, vai trocar todo mundo. Todo mundo que tinha um lugarzinho ali, que tinha um cargo, que tinha uma estabilidade, a vida daquela pessoa vai mudar. E não dá para saber se vai ser para o bem ou se vai ser para o mal. E toda vez que a nossa vida vai mudar, que tem uma incerteza, essa incerteza gera um incômodo. Eu imagino que Isaías gostava muito do rei Uzias. E ele faz questão de colocar no ano em que morreu o rei Uzias. Aleluia. Então Jesus, ele se apresenta nas nossas vidas nos piores momentos. Porque nos melhores momentos a gente muitas vezes toma as piores decisões das nossas vidas. Tem uma frase que diz: não faça escolhas, não tome decisões quando você estiver muito feliz, nem quando você estiver muito triste, nem quando você estiver com fome, nem quando você estiver com muito sono. Não tome decisões importantes nesses momentos, porque a chance de você errar é muito grande. Mas Jesus se apresenta nos piores momentos das nossas vidas, quando nós estamos sozinhos. E Isaías teve essa experiência. Talvez ele estava sozinho no canto ali chorando, tentando entender para que lado que a sua vida ia. Eu não sei se talvez esse é um dos momentos mais difíceis da sua vida, mas possa ser que esse vai ser o momento que o Senhor vai escolher para se apresentar na sua vida. Porque quando nós passamos por momentos difíceis, nosso coração fica mais fácil para Deus entrar. Ele diz: estou à porta e bato. Mas não é que ele vem de vez em quando e bate na porta. Essa expressão diz que não é que Deus vai escolher um momento para vir até nós. Ele já está conosco. Essa expressão diz que quem abre a porta somos nós, mas Ele sempre está na porta. Quem ouviu isso aqui? Então, às vezes, irmãos, é por causa do sofrimento e das dificuldades que nós vamos considerar a possibilidade de existir um Deus todo-poderoso que pode transformar aquele momento terrível de morte que nós estamos enfrentando em algo bom nas nossas vidas. No dia de Isaías, veio até ele o chamado de profeta, aquele que viria os planos de Deus antes que eles acontecessem.
Ele não só ficaria sabendo, mas Deus iria mostrar a ele. Então esse Deus é aquele que tem poder e capacidade para não só nos abençoar, mas para transformar as maldições aonde nós entramos em vitórias, para transformar as nossas tragédias em bênçãos. Ora, não é no livro do profeta Isaías que está escrito que Ele tomará as nossas cinzas e no lugar das nossas cinzas nos dará vestes de louvor? Talvez a sua oração tenha sido: Senhor, me tire dessa prova, me tire dessa situação ruim, me tire dessa luta. Mas se eu observar a palavra do Senhor, eu vou entender que Deus não vai nos tirar das nossas lutas, Ele vai transformá-las em bênçãos, Ele vai transformá-las em vitória. Esse é o poder do nosso Deus. Ele não vai mostrar-nos uma rota para fugirmos, mas Ele vai nos colocar no meio da onde mais o fogo inflama, e lá dentro Ele vai nos dar o seu livramento, a sua bênção e a sua vitória. Sabe por que eu entendo isso nessa palavra do capítulo 6? Porque Isaías estava, eu entendo aqui, envolto em sofrimento, ele estava em luto, e daqui a pouco Deus se apresenta e transforma o luto de Isaías numa profecia, numa bênção, numa visão do céu, numa vitória. Eu preciso que você entenda isso, que esse Deus, aleluia, anda por cima das águas, Ele anda por cima do sofrimento, Ele anda por cima da dor, Ele anda por cima do luto, Ele se apresenta aonde estão as trevas, porque, irmão, Ele não precisa esperar as trevas saírem para Ele chegar, não, as trevas têm que se transformarem quando Ele chega. Ele é o mais valente. Eu não posso deixar, já que estamos tratando a Bíblia inteira, eu não posso deixar de citar Jacó. Jacó, irmãos, ele errou tanto, ele falhou tanto, ele mentiu, e mentiram para ele, e a vida dele ia dando tudo errado, mas não importava quanto a vida de Jacó desse errado, Deus sempre fazia ele voltar para aquela promessa. Deus sempre fazia ele voltar para aquele sonho. Deus sempre fazia ele voltar para aquele desejo de ser o primogênito, de ser abençoado, de ter a bênção do seu pai, de ser alguém que Deus escolheu, que Deus chamou. Erroneamente as pessoas pregam: Jacó é enganador. Irmãos, a palavra Jacó nunca significou enganador. A palavra Jacó significa aquele que segura. Quantos ouvem isso? Ele, quando Esaú nasceu, eles eram gêmeos. A parteira puxa Esaú e Jacó vem segurando no calcanhar. Aí o pai olha e fala: vai se chamar aquele que segura. Aleluia. Não importa para que lado que a tua vida está indo, em nome de Jesus, seja aquele que segura. Aquele que segura o quê? A promessa. Glória a Deus. Não importa o que aconteça, Deus não vai falhar, a promessa dele vai se cumprir. Dependendo da época do ano, o dia amanhece 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã. Vai dizer que Jacó deixa a família dele e vai ficar sozinho num lugar chamado Val de Jaboque. Eu falei sobre isso aqui esses dias. Jacó, ele batiza o mesmo lugar com nomes diferentes, porque ele não lembra que ele já tinha estado lá. Quando ele rouba a bênção do seu irmão Esaú e ele foge, ele para no meio do deserto, deita a cabeça numa pedra no meio do deserto, e Deus dá uma visão para ele. Ele vê uma escada de anjos descendo e subindo, e ele chama aquele lugar de Betel.
E ele disse: porque tenho visto o Senhor. Anos depois, com 2 esposas, não sei quantos filhos, ele está voltando, ele está fazendo o caminho de volta, porque ele vai buscar o perdão de Esaú. E ele para no mesmo lugar, deixa a família dele, atravessa o ribeiro e fica sozinho no mesmo lugar, em Betel. Mas ele não lembra. Aí ele batiza aquele lugar de novo. Quem é que está ouvindo? Aleluia. Ele está andando sozinho, ele vê alguém atravessando o terreno. Ele entende que não é um ser humano. Ele percebe, não está descrito o motivo, mas ele percebe que é algo que a história descreve como o que, igreja? Anjo do Senhor. E a Bíblia diz que ele entra em luta corporal com esse ser. E eles lutam por horas. E aquele, conforme vai amanhecer no dia, aquele ser vai embora. Mas como ele é um anjo, ele começa a flutuar. Ele começa a subir. E o que Jacó faz? Pode falar. Por onde? E o que ele diz? Eu não te solto enquanto você não me abençoar. Aleluia a Deus. Aleluia. E o que o anjo do Senhor diz para Jacó? Glória a Deus. Você lutou com Deus e com os homens, e você prevaleceu. A partir de hoje seu nome não é mais aquele que segura. A partir de hoje seu nome é Israel. Glória a Deus. Você vai começar uma grande nação. Irmão, não está escrito em lugar nenhum, mas eu quero crer e eu tenho fé que é o próprio Jesus que está falando com Jacó, está abençoando a Jacó, que está visitando o seu parente muito tempo antes dele vir para a terra. Por que eu estou falando isso? Porque as coisas na sua vida vão começar a fazer sentido. Daqui a pouco você vai entender porque você nasceu do jeito que você nasceu, porque você é filho de quem você é filho, porque você é irmão de quem você é irmão, porque você mora onde você mora. Deus está no controle de todas as coisas. Nada sai fora daquilo que Deus planejou e determinou para aqueles que andam no caminho dele. Não é para qualquer um. Eu ouço as pessoas falando sobre isso e parece, meu irmão, que eu não preciso fazer nada. Deus já escolheu aqueles que são dele, aqueles que não são dele já estão perdidos. Não, meu irmão. Se eu olhar para a minha vida e dizer, existe alguém melhor do que eu, e faz sentido segui-lo, e agora eu vou descobrir o que ele quer de mim. Nesse dia e nesse momento, você começa a viver o plano de Deus na tua vida. Você começa a andar no caminho do Senhor. E aquilo que o profeta Isaías diz se cumpre na sua vida. Você começa a andar sobre as pisaduras de Jesus. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. De andar no caminho dele, de seguir as pegadas dele, nós somos transformados. O que vai nos levar a andar nos caminhos do Senhor? O sofrimento, o luto, a vontade de vencer, o cansaço de estar numa vida que não está levando para lugar nenhum. Algo tem que te levar para os caminhos do Senhor Jesus. Talvez o simples desejo de entender que existe algo preparado e reservado para você. Não existe uma regra dizendo que você precisa perder tudo para seguir Jesus. Não. Você pode ouvir o chamado e dizer: o que, igreja? Aleluia.
Porque Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Entenda isso. Como é que está lá no Gênesis? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem Ele seria. O que Deus está falando? Tinha Deus e tinha Jesus. O que Ele diz aqui no Isaías? A quem enviaremos? Deus olha para Jesus, Deus está perguntando para Jesus. O Pai está perguntando para o Filho. Aleluia. E Ele quer saber hoje quem é que dará ouvidos a esse chamado. E aí o profeta diz: eis-me aqui, Senhor, em luto, triste, cansado, depressivo, perdi tudo. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eu não tenho nada a perder. Glória a Deus. Irmão, acorde e desperte nessa noite. Você não tem nada a perder. Nesse mundo não tem nada para você. Ninguém está preocupado com você. Você não tem nada para deixar para trás. Só Jesus tem algo para te oferecer. Aleluia. Faça parte. Seja súdito desse reino. Seja servo desse reino. Entrega a sua vida por esse reino. Ele também diz para nós nessa noite: aquele que perder a sua vida achará. E aquele que achar a sua vida perderá. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. As palmas são para Jesus. Amém.